Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um dia novo em nossas vidas e Ele, a gente sempre poder oferecer ao Senhor, está com Ele no nosso coração. Hoje, dia 4 de agosto de 2025, a gente vai meditar em Salmos 61, e o versículo de trabalho será o versículo 8, e nele está escrito: Assim cantarei salmos ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Temos o posicionamento aqui do salmista no sentido de que ele quer cantar salmos ao nome do Senhor de uma forma perpétua. Ele traz essa situação porque logo no início desses salmos nós temos um cenário em que o salmista ele se encontra distante, ele se sente que está distante do nosso Senhor, distante da sua fonte de primazia, da sua fonte de energia, daquilo que estabelece a ele um sentido real de vivência. Logo no versículo 1 nós temos: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. A gente vê que nitidamente ele tem um clamor desesperado. Por que a gente diz que é um clamor desesperado? É uma súplica gritante, porque logo a primeira palavra, como foi traduzida aqui na nossa Bíblia, é uma palavra que ele está em maiúsculo, ele está em caixa alta, ou seja, se diferenciando do resto do texto para poder fazer uma marcação de um grito. Não é um pedido normal, é um grito. O salmista grita aqui desesperadamente para que o Senhor possa ouvir um clamor que ele está se fazendo presente. Quando você dá na continuidade, a partir do versículo 2, ele diz assim: desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então o salmista, aqui ele dá o contexto geral, aqui ele consegue definir por que é que ele clama desesperadamente, por que agora ele não só simplesmente suplica, ele grita, ele tem um anseio, vamos dizer assim, numa intensidade maior, tá aqui. E ele está dizendo porque desde o fim da terra, ou seja, desde o início, é algo que ele andou por todos os cantos procurando e ele não estava encontrando. Ele se sente vazio, ele se sente solitário. Ele clama em verdade, o coração dele agora está batido. E aí a gente pode estabelecer dentro daquela verdade do coração contrito, né, do coração sincero, do espírito quebrantado, do coração quebrantado. O salmista aqui ele estabelece esse tipo de situação. E aí o clamor dele, ele pede o seguinte: ele quer ir para a presença do Senhor. Então ele diz assim: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. A rocha, a rocha é um local forte, é um local de força, é um local de firmeza. Ele quer ir para onde é isso. E não tem rocha maior e mais firme, mais sólida, mais real do que o próprio Senhor. Ele diz assim: e ela é mais alta do que eu, porque ela é inalcançável para quem? Principalmente para aquelas pessoas que poderiam estar angustiando, poderiam estar fazendo o coração do salmista entrar em desespero e em sofrimento. E aí ele vai trazendo vários, ele vai dizendo assim também mas ele usa uma expressão também dentro desse salmo, só são 6 versículos, ele usa uma expressão chamada, que o Senhor tem sido o refúgio dele, chamada também de torre forte. A rocha se vindo como refúgio, mas ele diz que também é torre forte. Torre forte é porque uma torre, quando ela é forte, no sentido de fortificada, ela é uma torre que oferece defesa, oferece segurança. Então o salmista tem mais do que razão para poder clamar e suplicar pelo nome do Senhor. E aí ele diz o seguinte, e aí ele se lembra também o desejo dele de habitar na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Ele quer ser abrigado no culto, na proteção de Deus. Ele quer ser envolvido. Existe uma expressão dentro de Salmos que fala sobre o recôndito do coração. Para ser mais exato, a gente encontra isso lá em Salmos 27, capítulo 5, quando ele diz, nesses Salmos a gente encontra: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevará-me sobre uma rocha. O salmista de fato está atrás de um lugar que represente abrigo, represente proteção. Ele quer um local em que ele possa acalmar a sua angústia, acalmar o seu desespero. E o salmista encontra, porque no versículo 5 ele diz assim: pois tu, Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Ele se sente então socorrido, ele se sente abrigado, ele se sente agora, vamos dizer assim, se sente agora abastecido, nutrido, se sente agora em segurança. E aí ele vai levando quando a gente chega no versículo 8, ele diz assim: então por meio de tudo isso, por meio desse socorro, por meio dessa presença, por meio dele ser restabelecido, por meio dele ter se reaproximado do Senhor, ele efetivamente, ele se verá agora alegria. E aí ele diz: assim cantarei salmos do teu nome. Assim ele quer perpetuamente, ele quer dia após dia relembrar, vamos dizer assim, em gratidão, esse ato generoso, esse ato de misericórdia, esse ato de amor do Senhor, quando socorre no momento de angústia. Porque aqui não era um momento de angústia, aqui era um momento de super aflição na vida do salmista. E por vezes nós estamos na mesma situação, né? Na nossa vida, eu mesmo, nessa minha caminhada cristã, tem dias que eu estou sinceramente em um período bastante pensativo, bastante imaginando até que ponto o sofrimento ou a dificuldade que eu estou passando, se ela reflete de minhas ações pecaminosas, ou se ela reflete simplesmente do amor de Deus no sentido de corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida dentro de mim e eu tenho resistido. Eu sempre estou nesse meu pedido de reflexão, porque não é fácil quando a gente se sente angustiado. Então o salmista nos dá essa direção, né? Como está escrito, quando você está orando, que você está pedindo, mas que você deve se manter na perseverança, mas procurando entender os sinais do que é que realmente o Senhor está querendo, para que você possa parar de orar no sentido daquela causa, porque não é a vontade do Senhor,
ou se de fato ainda não é o tempo apenas, mas o teu clamor está sendo ouvido e a resposta do Senhor está chegando. Então que a gente possa se sentir tão fortalecido e motivado a buscar essa compreensão e principalmente esse prazer de cantar salmos, ou seja, ceder a nossa boca, a nossa voz, que são presentes de Deus, são dados por Deus para a gente, para que a gente possa fazer bom uso na obra do Senhor e na, vamos dizer assim, na expansão da sua graça, da misericórdia, anunciando o grande poder dele para cada um de gente, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso sobre o comandamento tu e tua casa do Senhor e que Cristo nos cuide, meu irmão.